utilizá-lo para o Windows também. Para você acessar o aplicativo, basta usar o seu usuário e sua senha da Secretaria Escolar Digital e caso você não lembre a sua senha, é só acessar sede.educacau.sp.gov.br, clicar em Esqueci a senha. Isso vale tanto para aluno quanto para professores. Agora eu vou mostrar para vocês o aplicativo Centro de Mídias SP. Veja, essa é a primeira tela do aplicativo. Quando você entrar, professor, digite RG e seu usuário e aluno escreve diretamente o número do seu RA e a UF. Aqui nesse caso, eu vou logar com o meu usuário. Após digitar a senha, clicando em entrar, ele aparecerá essa tela. Essa é a carinha do nosso aplicativo. Veja que aqui tem o canal, tá? Aqui mais para frente vai ter mais canais, onde serão os canais de professores, de matérias e de aulas. Ao clicar aqui em canal do Centro de Mídias, veja, aqui já está tendo alguns testes, onde alguns professores que já logaram estão mandando algumas mensagens dentro do aplicativo, tá? Essa é a mesma tela que o aluno vai ver durante a apresentação da aula. Para o professor, quando ele chegar nessa tela, para ele iniciar uma aula, ele vai apertar nessa mãozinha levantada. Veja, aqui é clicando em Desejo participar ao vivo do canal. Para o aluno, clicando nessa parte, o professor simplesmente vai receber um alertazinho para mostrar para ele o seguinte: olha, o seu aluno deseja fazer uma aula colaborativa com você. Isso significa que o seu aluno quer participar da aula ali durante. E para o professor, quando ele clicar aqui, quero entrar ao vivo, a aula iniciará automaticamente ao vivo para os alunos que já estão dentro do canal. Clicando aqui em quero entrar ao vivo, veja, iniciou automaticamente. Agora, se fosse o aluno apertando esse botãozinho, apareceria aqui que o aluno X gostaria de participar e colaborar aqui com o professor. Para fechar a transmissão, é simplesmente clicar de novo na mãozinha, ele encerrou aqui a transmissão online. É importante perceber que mesmo após a aula, o chat, aqui neste caso, ele continua em andamento. Ou seja, os alunos estão lá conversando mesmo após as aulas. Veja, o professor terá a possibilidade de anexar documento, mandar fotos, vídeos, localização, contato, tudo pelo aplicativo. Veja, o professor quanto o aluno podem receber algumas mensagens privadas que não estão ali durante o chat. É só você voltar na tela inicial e clicar aqui em Conversas, que mostrará todo mundo que te mandou mensagem. Conforme tiver novas orientações e novas funcionalidades dentro do aplicativo, voltaremos aqui para dar mais informações para vocês. Muito obrigado a todos e nos veremos em breve. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa tarde, tudo bem, crianças? Que bom encontrá-los aqui mais uma vez para falarmos de ciência. Eu costumo sempre dizer nas minhas aulas que eu sou extremamente suspeita para poder dizer dessa riqueza que o universo da disciplina de ciências pode nos oferecer. Quem não estava aqui no último encontro, eu sou a professora Eliane e hoje vamos falar a respeito da propriedade de alguns materiais. Então eu vou trazer alguns exemplos aqui, vou mostrar algumas coisas para vocês e depois no finalzinho, claro que eu vou deixar uma missão para você investigar aí na sua casa, tá bom? Então nós já vamos começar pedindo para que vocês observem algumas coisas que vocês têm aí na sua casa. Então presta bastante atenção aqui na prova. Você vai pegar, você vai conversar com quem está aí do seu lado, mas é aquela conversa rápida, não é aquele bate-papo que vocês adoram realizar nas escolas, tá bom? Vocês vão olhar o espaço onde vocês estão neste momento e vocês vão listar objetos formados por diferentes materiais. Então, por exemplo, se você está na sala,
O que você tem aí à sua volta de diferentes composições? Você pode me falar que você tem o sofá e você pode falar que você tem uma mesinha aí onde você está apoiando os seus materiais ou a mesinha onde está a sua televisão. Já temos 2 materiais de produtos diferentes. Você pode olhar para o seu caderno. Já estou dando muita dica para vocês. Agora é hora de olhar aí o seu entorno e organize no seu caderno 4 ou 5 objetos que você tenha aí no entorno, mas eles precisam ser formados de materiais diferentes, tá bom? Eu vou continuar falando aqui e aí você já vai registrando, porque isso vai ser utilizado depois, no final do nosso encontro e ao longo dele também, tá bom? Por que eu estou pedindo isso para vocês? Vocês já perceberam que eu trouxe algumas coisinhas aqui na mesa, né? A Pro adora inventar coisas, trazer novidades aí para a gente poder conversar um pouquinho. Então, eu gostaria que vocês observassem primeiro aqui comigo. Vou separar esses para cá. Vamos olhar esses 4 materiais aqui. Tá bom? Então, nós temos 4 copos, mesmo sendo 2 aqui que a gente costuma chamar de caneca, mas são 4 objetos que nós utilizamos para beber alguma coisa. Tudo bem? Esse daqui, olha o que a Pro faz com ele. Todo mundo já sabe, né? A gente tem um copo descartável. Ele é molinho, ele é de plástico e ele é descartável exatamente por isso. Eu consigo usar ele 1, 2, 3 vezes no máximo e depois ele é descartado. Aqui eu tenho uma caneca, olha aqui, ela é de porcelana. Aqui, o mais comum de todos, nós temos um copo de vidro. E aqui eu tenho uma outra canequinha de metal, certo? Bom, vocês do 5º ano, super espertos, já sabem diferenciar bem as coisas. Eu quero que vocês me digam, esses materiais, eles têm as mesmas características? Características, eu já disse que todos eles servem para a mesma coisa. Mas eu fui te mostrando eles e eu fui falando os materiais que compõem esses objetos, não é isso? Então, eles são formados pelo mesmo tipo de material? Não, isso vocês já sabem. Se eles possuem diferentes materiais na sua composição, vocês acham que a propriedade desse material, física ou química, ela muda? O que vocês acham? O que vocês entendem por propriedade dos materiais? Ou por características dos materiais? Vou fazer mais uma perguntinha e daqui a pouco eu já vou querer olhar aqui o que vocês estão me escrevendo, tá bom? Olha só. Formando esses materiais, plástico, porcelana, aqui o vidro e o metal, eu uso eles para ingerir alguma coisa, mas eu consigo usá-los sempre da mesma forma? Eu posso, por exemplo, colocar um líquido dentro dos 4 e levar os 4 para o micro-ondas, para aquecer esse líquido? O que vocês acham? Vamos olhar aqui o que nós temos. Nossa, quanto objeto legal vocês já começaram a relacionar aqui para mim, hein? Sofá, geladeira, celular, cama, computador. Ai, cobertor. Mas que sacanagem, né? Aqui tá tão friozinho que vocês nem imaginam. Aí você fala para mim que tá um cobertor aí pertinho de você. Fiquei com inveja agora, viu? Mesa, televisão, quadro, pano, pia, rádio, brinquedo. Ai, videogame, legal também, depois da aula. Agora não pode. Então, olha só, todos esses materiais que vocês relacionaram aqui, eles já são formados por diferentes materiais. Os objetos são formados por diferentes materiais. Então, aqui, nós temos também esses diferentes materiais. Esse copo descartável, ele não pode ser colocado, por exemplo, no micro-ondas. Da mesma forma que eu não posso pegar essa canequinha aqui, que é metal, e colocar no micro-ondas. Então, o que eu quero mostrar com isso aqui para vocês? Que de acordo com os materiais que formam os objetos,
embora eles tenham a mesma função, neste caso aqui, ingerir algum alimento, eles nem sempre vão possuir a mesma propriedade. Uns podem ser mais resistentes, outros podem ser bem mais frágeis. A mesma coisa, se a Pro pegar, deixa eu colocar aqui do ladinho, vou pegar esses dois objetos aqui, olha. Os dois eu posso comer alguma coisa com eles, certo? Mas eu vou conseguir comer a mesma coisa com os dois materiais? Esse daqui, metal, igual a nossa canequinha. Esse daqui é plástico. Se eu fizer isso aqui nele, ó, ele já quebrou. Então, dependendo do que eu colocar aqui para comer, não vai dar muito certo. Mais um aqui. Esse vocês têm de sobra em casa. Um lápis e uma caneta. Materiais, os dois são usados para escrever, para registro. Formados por materiais diferentes. Aqui eu tenho a madeira, o grafite, aqui eu tenho o plástico, eu tenho a tinta da caneta, em algumas eu tenho uma pontinha de metal. Materiais compostos por produtos diferentes. É o mesmo, a função dos dois, no caso da escrita, é a mesma. A resistência deles, será que é a mesma? Pensa aí. Mais um exemplo aqui. Deixa eu ver se vai dar para poder mostrar bem aqui na mão da Pro para vocês. Tá dando para ver? Ótimo. Então, aqui eu tenho um clipes maior, um clipes menor. Os dois são feitos por metal. Se eles forem feitos de plástico, será que eu consigo prender neles a mesma quantidade de papel? Vai pensando, estou fazendo um monte de perguntas aí para vocês pensarem. Aqui a Pro trouxe um outro material. Vamos lá. Ó, todos os materiais conseguem ter esse tipo de movimento? Então, aqui eu tenho um elástico. São formados por materiais diferentes, então a propriedade dele é diferente. Quanta coisa, Pro! Pois é. Então, neste primeiro momento, é importante nós analisarmos que, de acordo com o material que os objetos eles são formados, eles podem ser usados para a mesma coisa, mas não com a mesma propriedade, não com a mesma característica. Então, isso vai mudando ao longo do tempo. Antigamente, se você conversar com as pessoas mais velhas aí da sua casa, você vai descobrir que antigamente os materiais, né, as propriedades dos materiais, elas eram muito diferentes do que nós temos hoje. Isso foi mudando, todos os recursos tecnológicos, todas as descobertas foram acontecendo e muita coisa mudou. Então, eu tenho o mesmo objeto sendo formados por matérias-primas diferentes e tendo essas matérias-primas diferentes, a propriedade física desses materiais vai mudar. Da mesma forma que se a Pro for analisar as substâncias químicas que formam os materiais, a propriedade química vai mudar. Vamos ver um pouquinho dessa evolução? O que você acha? Eu trouxe alguns objetos, tudo que eu falei vai perguntando aí, vai conversando com as pessoas, vamos problematizar, é uma tempestade de ideias, tá bom? Quero que vocês olhem aqui comigo. Eu vou fazer um comparativo com alguns materiais do passado, alguns bem do passado, viu? E outros mais recentes, para a gente comparar o produto, a matéria-prima, o recurso que foi utilizado para fabricar esses materiais. Combinado? Então, vamos lá. Aqui, eu tenho na primeira imagem uma pintura rupestre. Vocês já ouviram falar sobre isso? Eram as pinturas que os povos antigos faziam nas cavernas. Então, o local para registro, eles não tinham caderno, tinham papel. Então, eles usavam as paredes das cavernas para registrar a sua forma de comunicação com as pessoas que eram daquela mesma tribo.
Então, eles indicavam aqui intenções de caça, momentos de festas, comemorações, nascimento de algumas pessoas naquela comunidade. Então, era uma forma de comunicação. Hoje, nós temos aqui papel, caneta, lápis, borracha, lápis de cor, canetinha. E aí, a lista vai ficar imensa. Então, primeira mudança que eu tenho para mostrar para vocês. Vamos ver mais uma. Opa, quer passar? Aê, obrigada. Se eu não tivesse te mostrado essa imagem daqui, você que é jovenzinho, do 5º ano, na flor da idade, descobrindo tanta coisa legal, saberia me dizer o que é esse trambolho aqui? Isso era um ferro de passar de muito, mas muito antigamente, tá? Pesado pra caramba, viu? Eu não usei, não adianta falar que eu usei. Eu não uso nem os novos, imagina os velhos, tá? Isso aqui era muito pesado. Ele era feito de ferro, ferro mesmo. E dentro dele, alguns modelos, vamos dizer assim, para poder esquentar e conseguir desamassar bem a roupa, sabe o que tinha dentro? Carvão. Aí as mulheres de antigamente, as nossas avós, né, se você tiver alguém com quem conversar, pergunta para essa pessoa. Quando ia passar a roupa, o farelinho desse carvão às vezes caía em cima da roupa, limpinha. Aí na hora que passava o ferro, sujava tudo. Mudanças. Mudanças de materiais. Aqui eu tenho ferro, aqui eu ainda tenho partes de ferro? Tenho. Mas eu tenho plástico, eu tenho resistência elétrica, eu tenho fio, eu tenho cobre, outros materiais. Então, a função dos objetos é a mesma, mas a matéria-prima utilizada nessa fabricação, ela mudou. E com essa mudança, eu tenho propriedades físicas diferentes. Vamos ver mais uma. Passa para mim, por favor. Olha só, uma grande invenção para a humanidade. Antigamente, nós tínhamos a iluminação feita com lampião. É isso mesmo. Imagina que você tinha a luz do dia, do sol, mas daí chegava um determinado momento ali do seu dia e, ó, acabou. Não tinha energia elétrica. Televisão? Nem um pouco. Videogame? Celular? Imagina. Isso é coisa da modernidade. Então, materiais a função é a mesma, materiais diferentes, então eu tenho propriedades físicas diferentes, tá bom? Vamos ver se passa. Mais um, por favor. Isso ainda existe, tá? Em alguns locais. Nós temos o fogão a lenha, nessa imagem aqui. Então, aqui embaixo era colocado a lenha, a madeira, e aí acende o fogo e vai cozinhando a comida aqui em cima, no meio da cozinha. Isso aqui, super modernidade também. Tá bom? Passa mais um, por favor. Tá. Então, olha só quantas coisas eu estou mostrando para vocês. Nós temos, então, muitos objetos que foram evoluindo, que foram modificando ao longo do tempo. Então, presta atenção numa coisa importante. Essas mudanças, elas vieram para ajudar o desenvolvimento da humanidade. Mas nós também precisamos pensar que algumas delas acabam causando uma degradação ambiental muito grande. Quando a gente falou aqui do copo descartável, o plástico, em relação ao metal, por exemplo, os dois precisam de recursos naturais para serem produzidos. Porém, essa daqui, o metal, ela vai ter uma durabilidade muito maior em relação ao plástico. Então, eu preciso ter escolhas inteligentes. O consumo consciente, né, toda a preocupação que a sociedade precisa ter para preservar os recursos naturais. Porque senão não adianta a gente ter apenas o objeto e esquecer que para essa produção a matéria-prima ela foi extraída da natureza, prejudicando muito, às vezes, o ambiente e os seres vivos que habitam esses locais. Então, pense nisso também, tá bom? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui.
Ai, que legal, Thaís, o ferro de passar roupa, sua avó ainda tem um desses. Então pergunta depois para ela se era fácil passar a roupa nessa época com esse ferro, viu? Lampião a gás, vocês estão craques aí com relação à identificação desses materiais. Bom, agora eu quero que a gente pense aqui em alguns objetos que fazem parte do nosso dia a dia para realizar essa relação, comparação, olhando o material que forma esse objeto, verificando a sua propriedade, né, física, nós estamos falando hoje de propriedades físicas, e verificando se essa propriedade ela tem alguma relação com a própria durabilidade do material. Vamos tentar? Então, olha aqui com a Pro. Eu peguei 5 objetos aleatórios, tá bom? Pode olhar depois, sabe aqueles objetos que vocês falaram para mim lá no começo? Vocês relataram aqui no chat um monte de objetos, mas um monte. Peguei alguns aleatórios, tá? Então, o garfo. O garfo, vocês acham que ele é macio, ele é áspero, ele é flexível, ele é frágil ou ele é resistente? Tem uma pegadinha aqui, eu quero ver quem vai estar ligado no que eu acabei de perguntar. E aí? Vou começar pelo garfo. Vocês acham que a propriedade dele, né, a característica principal dele, ele é macio, ele é áspero, ele é flexível, ele é frágil ou ele é resistente? Vou ver se tem alguém respondendo para mim. A maioria está dizendo que é resistente. É isso? Muito bem. Mas eu queria perguntar uma coisa para vocês. Qual garfo eu estou falando? Eu te mostrei aqui 2 exemplos de material. A Jéssica já mandou bem. A Jéssica disse que ele é resistente e flexível. Pois é, aqui nós temos o primeiro material bem diferenciado. Os 2 são garfos. Mas eu posso dizer que esse aqui, o azulzinho, ele é mais flexível ou menos resistente. E esse aqui de metal, super poderoso e resistente. Então, sempre olhem o tipo de material. Para conseguir identificar essa propriedade, é importante você saber qual deles nós estamos falando, tá bom? Então, Jéssica, parabéns, é isso mesmo, viu? O Felipe também já apontou que é frágil, se eu estiver falando desse aqui, realmente eu tenho um material mais frágil. Então, vamos usar este aqui, tá bom? Então, o garfo aqui, a propriedade dele, ele é resistente, tá? Eu vou colocar o R aqui de resistente, porque a palavra fica muito grande. Para que ele é usado? Na nossa alimentação. Certo? E neste caso aqui, do que eu mostrei para vocês, o material principal dele qual é? Vai registrando aí com a Pro. O material principal dele é o metal. O papel aí onde você está registrando as informações, onde você está colocando aí todas as informações. Deixa eu ver se tem alguma coisa mais aqui. O papel, ele é macio, áspero, flexível, frágil ou resistente? O papel, se você mexer nele, né, se você não tomar cuidado, virar uma folha aí mais rápido, ele já rasga, né? Então, nós podemos dizer que ele é frágil. Vocês concordam com a Pro? Deixa eu ver se vocês concordam comigo. Muito bem, isso mesmo. Vamos colocar o F aqui de frágil. Esse dá para escrever tudo. Para que ele é utilizado? Então, você pode falar que ele é utilizado para escrever. Se você estiver falando de um outro tipo de papel, papel toalha, por exemplo, para limpar a boca, né? Então, vamos pensar no papel do caderno usado para escrever. Material principal, papel é feito de papel, Pro. E o papel vem de onde? Das fibras vegetais, da celulose. Então, vamos colocar aqui o vegetal para vocês lembrarem que são essas fibras, tá bom? O copo. O copo
temos também a mesma coisa. Eu posso ter de vidro, de porcelana, de metal. Vamos pensar neste copo aqui, ó, que está com a água da Pro. Então, esse copo aqui, ele é o quê? Macio, frágil, áspero, resistente ou flexível? O que vocês acham? O papel, olha, legal, o papel vocês falaram frágil e áspero, né? Tem alguns papéis que eles têm uma gramatura diferente, ele pode mesmo ficar áspero, muito bem. E o copo? Qual vocês escolhem ali para o copo? Estou esperando aqui. Eu sabia que vocês iam falar isso. Vocês falaram que o copo é frágil. Realmente, se eu pegar esse copo e jogar no chão, ele vai quebrar. Vou fazer a maior bagunça. Então, ele é frágil porque ele quebra com facilidade. Mas se eu comparar esses dois, eu não consigo fazer isso aqui com o copo de vidro. Tá bom? Então, eu posso sim ter para o mesmo material algumas propriedades que vão mudar de acordo com a sua composição. Tá bom? Parabéns pela observação, arrasaram. Então, o copo eu posso considerar ele como frágil, mas eu também posso considerá-lo como resistente. O uso dele para ingerir algum alimento, né? Vamos colocar aqui beber água, beber qualquer coisa que vocês, um suco. E o material principal que eu vou considerar aqui é o vidro. O elástico, para a gente ir finalizando essa primeira parte aqui, o elástico, ele vai ser o quê? Ó, isso daqui mostra que ele é um material flexível. Então, tá aqui embaixo, ó. O uso. Usar para prender o cabelo, para poder prender alguma coisa, um bolinho de papel. Então, eu tenho, dependendo do tipo de elástico, eu tenho várias funcionalidades para ele. Então, vamos colocar aqui que é para prender alguma coisa, tá bom? Só para vocês não esquecerem. E aqui, nesse caso, ele é de látex, tá? Material base aí da borracha. E assim, a gente pode ir seguindo, preenchendo mais e mais e mais informações. Então, de acordo com o material que forma esses objetos, a propriedade física dele muda e isso também vai interferir no uso que eu faço desses objetos. Tudo bem? Passa o próximo, por favor. O que eu vou deixar para você de lição de casa? A sua missão. Nós já investigamos um monte de coisas aqui, já falei para você de alguns objetos, eu tinha colocado outros ali, mas daí a gente teria uma lista muito maior de objetos. A toalha macia, né, formada principalmente de algodão. Então, temos muitas coisas. A lista que vocês passaram para mim no começo da aula foi perfeita. Então, o que vocês vão fazer? Fazer uma lista dos objetos, colocar a propriedade, igual eu acabei de te mostrar, para que ele serve, para que você usa esse objeto e qual é o material principal. E aí vem a pergunta mágica. Se eu mudar o material principal, a propriedade muda? Se eu mudar o material principal, a minha propriedade física muda? Então, façam uma lista, considerando aí pelo menos 5 objetos, e investigue, descubra. Eu tenho certeza que você vai fazer propostas aí muito interessantes. Então, caprichem, eu vejo vocês numa próxima oportunidade. Até mais! Ai! Oi, pessoal! Tudo bem? Na verdade, tô procurando aqui alguma coisa pra fazer, mas eu tô meio sem ideia. Como é que é? Brincar com poesia! Grande ideia! Esse só um instantinho que eu já volto. Pessoal! A turma teve uma ideia aqui! Corre! Já! Beleza! Chegou! Aqui, Doroteia. Ótimo! A turma propôs... Doroteia,
Calma, Dorotê. Tati, falta a gente brincar com poesia. Ótimo, boa. Eu trouxe o livro. Vamos escolher quem vai? Vamos, então vai. E E brinco com as palavras de noite e de dia. Quem tiver mais sorte vai ler. Oi, gostei da ideia. Ótimo, ao invés de um só ler a poesia, nós três. Gosto. Gostei da ideia. Boa ideia. Ótimo. Que tal essa aqui, olha? Deixa eu ver. Esse é legal. Aí a gente vai fazer um convite a todos vocês. De José Paulo Paes, convite. Poesia é brincar com palavras. Como se brinca com bola, papagaio, peão. Só que bola, papagaio, peão, de tanto brincar, se gastam. As palavras não. Quanto mais se brinca com elas, mais novas ficam. Como a água do rio, que é água sempre nova. Como cada dia, que é sempre um novo dia. Vamos brincar de poesia? Ai, coisa boa, né? Oi, pessoal! Aqui em casa assisto videoaulas pela internet, faço exercícios físicos e arrumo meu quarto. Eu fiquei fera em esticar os lençóis e dobrar a coberta. Até inventei um campeonato com os meus irmãos para ver quem deixa a cama mais bem arrumada. Meus pais são os juízes, tem campeonato todos os dias e quem ganha corre pro abraço. Ai, quer dizer, abraço não, porque para se proteger do vírus é bom evitar beijos, abraços e apertos de mão. Mas a gente sempre inventa um jeito de comemorar, tocando os cotovelos ou piscando uns pros outros. Saúde e higiene andam juntinhas. Olá, crianças! O Enigma da Minhoca chegou com tudo! Tava contando as horas, os minutos e os segundos para jogar com vocês. E agora a bola vai rolar! Qual animal ameaçado de extinção representa a Copa do Brasil de 2014? A. Arara azul. B. Mico-leão dourado. C. Tatu-bola. Ou D. Onça pintada. Tempo! E a resposta correta é a alternativa C, tatu-bola. E aí, como você se saiu? Acertou! Parabéns! Então, não perca o próximo Enigma da Minhoca, hein? Tchau! O programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa tarde, crianças. Boa tarde, famílias. Muito feliz de estar aqui com vocês. Mais uma aula. Eu sei que a galerinha do 5º ano está aí me acompanhando. Eu também estou acompanhando vocês por aqui. E acho que a gente vai fazer uma troca de conhecimentos aí muito bacana nessa tarde de hoje, tá bom? Antes de começar a nossa aula, eu quero te lembrar que geralmente você está me vendo aqui para a gente conversar sobre vários assuntos sobre a língua portuguesa. Ai, Pro, eu não sei por que você tem que falar tanto da língua portuguesa para a gente. Bom, a língua portuguesa, ela vai permitir que você tenha acesso a vários conhecimentos, tá? Quanto melhor você lê, quanto mais você lê, quanto mais você se informa, mais conhecimento chega aí para você, né? E você já sabe, quanto mais você souber, mais repertório de vida você vai ter, tá bom? Para a gente começar, que tem bastante coisa aí na nossa aula, tá? Eu quero sempre te lembrar
para você deixar separado. Caderno, lápis e borracha. Ai, Pro, mas toda vez você fala isso? Eu falo sim, tá? O caderno é para você anotar alguma informação que você acha importante. Eu preciso anotar tudo? É claro que não. É para você anotar a informação que você acha importante. Mas eu sei que tem um pessoal super usando aí o computador, super usando outros dispositivos, então você também pode anotar no computador, você também pode anotar em outros dispositivos. E se você não tem nada disso aí perto, usa aí o caderno, o lápis, tá bom? Para você ir pegando as informações que a gente está passando aqui dessa aula, tá? Como eu falei, a gente tem muita coisa, tá? Para conversar hoje, tá? Mas, Pro, a gente vai dar conta de falar de muita coisa? É muita coisa, mas do jeito que a gente vê, do jeito explicadinho que a gente vê, você vai ver que fica fácil a gente entender o assunto de hoje, tá? E o assunto de hoje, olha só, eu quero saber se você pode me dizer o que é um infográfico. Infográfico, infografia, será que esse nome faz sentido para você? Você já ouviu falar em algum lugar o que é um infográfico? Então, ó, segue aqui comigo. Info é uma palavra que vem de informação. Gráfico é uma informação que pode ser passada de forma visual. Ai, Pro, eu não estou entendendo nada do que você está falando. Você está falando da palavra que está escrita aí? Pois é. Quando a gente olha para as palavras, elas podem revelar para a gente o significado daquilo que a gente está querendo saber, tá? Nesse caso aqui, infográfico não é uma palavra muito velha, é uma palavra recente, tá? Ela foi inventada aí faz pouco tempo. Exatamente para poder designar coisas que têm informação e gráfico ao mesmo tempo, informações gráficas. Mas, tá, para você, para te ajudar, para complementar aí o estudo que você está fazendo comigo, eu coloquei aqui uma definição, que eu mesma escrevi. Nossa, Pro, você escreveu aí tudo sozinha? É claro, eu fui pesquisando, procurando num lugar, procurando em outro, até eu entender o sentido da palavra infográfico. Então, olha só, infografia ou infográficos são textos visuais explicativos e informativos, criados ou associados a elementos não verbais, tais como imagens, sons, gráficos, hiperlinks, tá? Olha que legal. O infográfico, ele vai ser um texto que vai explicar alguma coisa ou que vai trazer informação sobre alguma coisa. A Gabriela está falando aqui para mim que pode ser um gráfico de informação. E o Henrique me falou que é um gráfico com informações. Mas eu também estou sabendo que a maioria não sabia e nem conhecia o que é infográfico. Viu só? Eu não te falei que você ia sair da aula de hoje aprendendo coisa nova, aumentando aí o seu conhecimento. Agora você já sabe explicar e você pode falar para alguém o que é um infográfico. E para te ajudar, eu vou trazer aqui um infográfico para você. Mas, Pro, isso é um infográfico? Parece um desenho, tá? Parece alguma coisa que você desenhou, tá? Para explicar alguma coisa para a gente. Pois é. Lembra que eu estava dizendo para você que infográfico ou infografia é quando a gente usa algumas informações, só que essas informações são tratadas de forma gráfica? Ixi, Pro, o que é tratar uma informação de forma gráfica? É isso que eu fiz, tá? É isso que está aqui na lousa, ó. Eu coloquei, para se prevenir do coronavírus. Você deve estar cansado aí de conhecer,
tá? De saber informações para se prevenir do coronavírus, já que realmente, né, todo mundo está se cuidando, se prevenindo. A galera que está aqui perto, está todo mundo de máscara, passando álcool na mão. E aqui tem umas dicas de forma simples, tá? Para a gente poder se prevenir. Eu coloquei só as informações mais principais. Use máscaras, evite aglomerações, lave as mãos. Você percebe que o infográfico, ele serve para eu dar uma informação de forma rápida e direta. É por isso que o infográfico, ele vai usar esses dois recursos, tá? De texto, ou pouco texto, ou até nenhum texto, e também de imagens, tá? A Naomi está falando aqui que ela não sabia e que ela está aprendendo coisas novas nessa aula. É isso mesmo, pessoal. As aulas, elas servem para a gente pensar coisas novas, para a gente aprender coisas novas, ou até para a gente revisar informações que a gente já conhecia, tá? Mas que agora a gente vai ter um novo olhar para essas informações. Bem legal, tá? Vou passar aqui os nossos slides. Aqui eu tenho mais um infográfico, tá? Esse infográfico, ele diz assim: segundo a ONU, em 2030, a população mundial necessitará de mais 50% energia, mais 40% água, mais 35% alimentos. Aí lembra que eu expliquei que o infográfico ele vai trazer informações, mas também vai ter informações gráficas aí no meio dele, tá? E aqui embaixo ele fala que em 2014, até 2014, ainda tinha 768 milhões de pessoas sem acesso à água tratada, 2,5 bilhões de pessoas sem condições sanitárias ou com condições sanitárias muito ruins. E 1,3 bilhões de pessoas não têm acesso à eletricidade. Mas, Pro, eu até entendi aí, né, esse infográfico contando como que pode ser que o mundo esteja em 2030, né? Ele está falando que lá em 2030 vai precisar de muito mais energia, vai precisar de muito mais água e vai precisar de muito mais alimento. Onde você achou essa informação? Essa informação não fui eu que achei. E eu vou pedir para o pessoal agora colocar aqui para a gente o lugar da onde veio essa informação. Pessoal, isso é bem importante, tá? A gente já falou disso uma vez, mas é bacana falar de novo. A informação, ela precisa vir de lugares confiáveis, tá? Então, se você quer construir um infográfico informando sobre alguma coisa, você precisa ter esse cuidado de procurar o tipo de assunto e o tipo de informação que seja verdadeiro, tá? Senão, já pensou, todo mundo vai falar assim, ai, que bobo, ele está usando só informação que é falsa. Não é legal, né? E, além disso, a informação falsa, ela prejudica aí muita gente, tá? Esse infográfico, ele veio de um texto, tá? De um texto aqui da Agência Brasil. E olha só, no título, pode subir um pouquinho para mim, por favor? Eu preciso de ajuda também, tá vendo que a Pro também pede ajuda aqui para tudo funcionar. Ele já começa falando, ó, a ONU dizendo, tá? Que a população precisará de 40% a mais de água em 2030, tá? E ele vai falar aqui desse relatório que exatamente fala da necessidade de mais água e mais alimento. É claro que você vai falar assim, mas Pro, e essa imagem? O que ela tem a ver com esse texto? A imagem, ela tá justamente refletindo as fontes da onde a gente traz a água. Por isso que essa imagem, ela foi escolhida para estar aqui nesse texto, tá? Aqui, em toda a reportagem, quem escreveu vai contando para a gente exatamente as informações que estarão lá no infográfico, tá? Hoje, a Pro não vai ler tudo que está aqui, tá bom? Eu vou destacar aí para você quais são as informações mais relevantes para a gente entender o nosso infográfico, tá bom? Mas uma coisa que eu quero te dizer,
Esse texto aqui ele foi escrito bem pertinho de quando ia ser comemorado o Dia Mundial da Água, que é no dia 22 de março, tá? E a intenção de quem escreveu foi exatamente refletir quais coisas a humanidade ainda vai precisar, tá? Ao longo aí dos anos para poder se manter. Então, o texto ele vai trazendo alguns dados aqui. E olha que interessante. Aqui ele fala assim, que atualmente 768 milhões de pessoas não têm acesso à água tratada, 2,5 bilhões não melhoraram as suas condições sanitárias e 1,3 bilhões não têm acesso à eletricidade, de acordo com a ONU, tá? De onde que foi tirado esse dado? Foi tirado do relatório feito pela ONU. Ai, Pro, eu não sei o que é ONU, você não me explicou. Eu te explico. Está escrito aqui, ó. ONU é a Organização das Nações Unidas. Ela é uma organização que atua no mundo inteiro, exatamente pensando questões como essas, por exemplo, do acesso à água, do acesso ao saneamento básico, do acesso à comida. Você percebeu que esse trecho que eu li, a Pro já explicou que ela não vai ler tudo, tá? É exatamente o que está escrito lá no infográfico, tá bom? E por que eu estou lendo para você? Porque esse trecho aqui está mostrando que a informação para construir o infográfico, ela saiu aqui dessa notícia. Pode subir um pouco mais para mim, por favor? O texto vai continuar contando, tá? Exatamente o que significa esse relatório, dizendo que ali no futuro vai precisar de mais água, de mais saneamento básico e mais comida. E, inclusive, ele vai dizendo aqui quais são os impactos, tá? Que isso pode ter para as pessoas. Pro, o que é impacto? Eu não entendi o que você falou. Impacto é quando alguma coisa, ela vai ter uma reação em todas as outras coisas, tá? Por exemplo, já pensou se um monte de lugar ficar sem água ao mesmo tempo? Isso é um impacto. Pro, quer dizer então que essa situação que a gente está vivendo do coronavírus é um impacto? Sim, também é um impacto, tá? Mas foi só esse que aconteceu? Não. Impactos, eles acontecem a todo momento e, de repente, você pode ir pesquisando que situações que vão mudando a vida das pessoas ao longo do tempo, como, por exemplo, essa que a gente está vivendo agora, tá bom? O texto vai continuar, tá? E aqui vai destacando, tá? Cada dado que foi feito aí nesse relatório e olha só onde eu queria chegar. Você já conhece, né? É exatamente o nosso infográfico, tá bom? Pro, quer dizer então que se eu só olhar o infográfico de um texto, já está tudo bem? Eu já sei todas as informações daquele texto? Não. Isso é muito importante, tá? Se você achar que um infográfico ele é interessante, que você se interessou por ele, que ele traz um assunto que você quer entender, é legal você ler o texto inteiro, tá bom? No caso, esse infográfico aqui que eu trouxe, você pode perceber que ele traz um super resumo mesmo do texto. Quando você olha para a imagem, você já consegue entender o assunto do texto. Até por isso que eu não fui lendo, tá? Tudo de uma vez. Eu fui destacando aí cada pedacinho para você, tá bom? Mas quando você encontrar aí um infográfico, tá? Você precisa pensar se todas as informações aqui te dão elementos mesmo suficientes para você entender o texto todo. Porque olha só, quando a gente olhou o infográfico, a gente não conseguia entender que era um relatório, tá? Que esse relatório foi produzido e que falava também de impactos, tá? E a gente também não conseguia entender todas as outras informações falando da onde o relatório veio, quem fez o relatório, tá? O infográfico, ele resumiu essas informações. Ele resumiu de um jeito que a gente consegue encontrar as informações muito fácil, mas ele não é o texto completo, tá bom? Vamos voltar lá na nossa apresentação, tá?
Enquanto a gente volta na nossa apresentação, é bacana você ir percebendo aqui que o infográfico, eu vou até voltar no... Você pode voltar para mim no infográfico, por favor? Ele vai voltar aqui. Você pode perceber que o infográfico, ele está escolhendo aqui algumas informações para destacar. E como que ele faz esse destaque? Olha só, ele usa aqui um desenho, tá? Em cada um dos elementos que ele está destacando. Ele coloca aqui a data 2030 bem grande. Por quê? Isso aqui é uma previsão do que vai acontecer em 2030. E depois ele chama a nossa atenção aqui para os números que estão nos quadradinhos, tá? Então ele teve que dividir bem essa informação para ela caber aqui. Bom, pode voltar lá para a gente, por favor. Eu quero deixar um desafio aí para vocês, tá? Uma tarefa para vocês fazerem. Deixa eu dar até uma olhadinha aqui, o que vocês estão comentando. A Sofia está falando que a aula está interessante, né? Alguém citou aqui o IBGE e talvez, né, o IBGE, que aí é um instituto que faz pesquisas no Brasil, talvez a pessoa citou dizendo que lá pode ser uma fonte, né, um lugar para a gente buscar dados confiáveis para poder construir infográficos. Eu vou aproveitar aqui essa ponte para dizer o seguinte, ó, para essa tarefa, você vai precisar aí de folha de sulfite ou qualquer outro papel que você tenha disponível. Lápis, borracha ou material para colorir. Aí você pode falar assim, Pro, eu já entendi tudo que você quer com essa tarefa. Tudo. Você está querendo que eu faça um infográfico. E é claro, tá, que eu vou te dizer, você não precisa fazer o infográfico só no papel. Se você conhece outra estratégia, outro jeito para você fazer o infográfico, você também pode usar. Pro, tem aplicativo que faz infográfico? Tem. Tem programa que faz infográfico? Tem também. E onde que eu posso conseguir? Você pode começar, por exemplo, fazendo uma pesquisa com as pessoas que vivem junto de você, tá? Para você descobrir quais materiais você vai usar para fazer o infográfico, tá bom? Você pode também colocar na internet como fazer um infográfico. Pode pedir emprestado aí o celular de alguém, um computador, e você coloca ali perguntando, né, pesquisando, que tipo de estratégia você pode usar para fazer infográfico, tá bom? Mas não pensa que acabou, tá? Eu quero que você faça um infográfico aqui para mim, só que tem aqui um desafio, tá? Um desafio bem legal. Você vai ter que escolher uma notícia, tá? Para você fazer esse infográfico. Ai, Pro, mas por que eu tenho que escolher uma notícia? Eu quero lembrar que quando a gente escolhe, tá, fazer um material, a gente precisa do quê? De fonte confiável, tá bom? Então, se você for atrás de uma notícia com dados, ela vai dar elementos mais confiáveis para você construir o seu infográfico, tá? Mas, Pro, quando eu tiver com a notícia na minha mão, o que eu faço? Quando você tiver com a notícia na sua mão, eu quero que você leia e procure dentro da notícia quais são os pontos mais importantes, tá? E como que você pode fazer isso? Você pode grifar, tá? Quando você pegar lá o texto da notícia, você vai marcando, faz marcações na notícia. Por exemplo, a gente pode até fazer de conta que aqui eu tenho uma notícia. Quando você achar um ponto importante, você pode grifar, você pode circular, você pode fazer uma setinha nesse ponto, tá? Quando você faz isso, você já está marcando quais informações são mais importantes para você colocar no seu infográfico, tá bom? Depois que você destacar aí os pontos principais, você precisa transformar a sua notícia em informação
gráfica. Pro, mas como que eu vou fazer para transformar uma notícia em informação gráfica, tá? Você vai escolher os elementos que você quer usar. Você quer colocar os dados da notícia em algum quadrado? Você vai usar setas entre eles? Você vai usar uma letra maior? Você vai usar letras menores? Tem algum lugar que você vai pintar? Eu tenho certeza, tá, que vocês são muito bons nessas tarefas, tá? Que tarefas, Pro? A tarefa de procurar aquilo que é mais importante, a tarefa de selecionar esses dados e, principalmente, a tarefa de criar uma informação gráfica a partir dos dados que você selecionou. Depois que você fizer o seu infográfico, é bem importante que você olhe para ele e perceba se todas as informações estão garantidas ali, tá? Então, olha só, para você anotar, você precisa se perguntar o que você quer informar. O quê? Coloca aí, anota. O que é uma pergunta importante, o que você quer informar, tá? Outra pergunta importante é o como você vai informar. Mas, Pro, eu já sei que como é para eu usar a informação gráfica, tá? Mas você vai ter que selecionar os elementos gráficos, tá? Que você quer colocar aqui no seu infográfico, tá bom? O como é muito importante. E aí, acho que vem a pergunta mais difícil, tá? É exatamente aqui. Por quê? Por que você acha relevante esse assunto que você quer informar? Mas, Pro, eu tenho que colocar isso aqui no meu infográfico? Não, você não precisa colocar isso aqui direto no seu infográfico. Mas é interessante se você pensar o porquê que você quer informar isso, exatamente porque você vai entender a relevância, tá, dessa informação. E, Pro, será que eu consigo fazer todas essas informações aí que você deu? Eu vou repetir, tá? Vou repetir de um jeito que vai ficar menor, tá? Para você entender. Então, olha só. O passo 1 é você selecionar a notícia, tá? O passo 2 é você destacar as informações que você vai tirar dessa notícia. O próximo passo é você decidir que jeito que você vai fazer a informação gráfica dessa notícia. E aí eu estou acrescentando aqui que eu quero que você lembre que você precisa pensar o que você vai informar, como que você vai informar, o como você vai dizer de novo. Pro, eu vou usar o infográfico, né? Foi isso que você falou. Tá, mas como que você vai montar aí o seu infográfico? E por fim aqui, o porquê é exatamente por que essa notícia, que esse infográfico que você tá fazendo, por que ele é relevante, tá? E depois, compartilha a informação. Por que você tem que compartilhar? Primeiro, que a informação, quando você constrói uma informação de qualidade, é bem importante você distribuir aí para as pessoas, tá? E segundo, você não precisa compartilhar com todo mundo. Compartilha aí com as pessoas que estão aí pertinho de você e pede para elas te dizerem o que elas acharam, tá? Dessa informação que você está compartilhando. Então, ó, bons estudos, bons textos para vocês e a gente se vê outro dia. Foi uma alegria grande estar aqui com vocês. Até mais. Oi, pessoal! Hoje eu vou apresentar 3 bandeiras que possuem símbolos em comum: triângulos e estrelas. Esta é a bandeira de Cuba. Além de 3 faixas azuis e 2 brancas, ela tem um triângulo vermelho e uma estrela branca de 5 pontas.
Ela é conhecida como a estrela solitária e representa a liberdade e a independência do país. Essa aqui, ó, é a bandeira de um país chamado Jordânia. Ela possui 3 faixas, uma preta, uma branca e uma verde. E também tem um triângulo vermelho e uma estrela branca. De 7 pontas. Alguns dizem que a estrela representa os 7 primeiros versos do Alcorão, o livro sagrado da religião islâmica. E por fim, eu apresento a bandeira de Israel, país que fica ao lado da Jordânia. Ela possui o fundo branco, 2 faixas azuis e uma estrela azul de 6 pontas no centro. Ela é conhecida como Estrela de Davi. Pois era o símbolo do rei Davi, que governou o antigo reino de Israel. Você deve estar se perguntando, cadê o triângulo na bandeira de Israel? Só prestar atenção na estrela. Ela é formada por 2 triângulos iguais, um com a ponta para baixo e outro com a ponta para cima. Existem outras bandeiras com triângulos e estrelas. Se você vir alguma, me conta, hein? Até o próximo Tudo Sobre Bandeiras! Enigma da minhoca! E o enigma que vocês vão decifrar está como um nó bem embaraçado. Eu mesma estou tentando desembaraçar até agora. Vamos ver se vocês conseguem. A água é um recurso natural importante. Por isso, você deve A. Abrir bem a torneira. B. Aumentar o tempo no banho. C. Evitar esguichos e mangueiras. D. Apertar mais a descarga. Tempo! Alternativa correta, C. Evitar esguichos e mangueiras. Claro, gente. As outras opções eram pegadinhas para enganar vocês. Todos podem economizar água, gente. É só querer. Se vocês estiverem em casa, na escola, no clube, onde for, cuidem da água. Assim ninguém vai ficar sem, né? Tchauzinho. Coronavírus ou Covid-19. Eu sou um tipo de vírus que causa infecção respiratória, deixando a pessoa que está doente como se tivesse um resfriado. Ele se chama coronavírus porque quando ele é visto do microscópio, ele se parece uma coroa. E essa coisinha aqui tá deixando pessoas do mundo inteiro doentes. É por isso que chama pandemia. Mas olha, é fácil se proteger. É só você lavar muito bem as suas mãos. Tossir ou espirrar cobrindo sempre o nariz e a boca. Assim, ó. Ou então usar um lenço de papel. Obrigada. E procure manter uma distância segura das outras pessoas de mais ou menos 1 metro. E também não compartilhe copos, talheres ou as toalhas de outra pessoa. E também não fique colocando as suas mãos no seu rosto. E olha, se todo mundo se cuidar, logo essa pandemia vai passar. E aí não se esqueça, água e sabão é a melhor solução! Então tá tudo mudado, então tá combinado.
O programa a seguir é livre para todos os públicos. E aí, gente, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas na nossa última aula do dia. Pois é. E olha, vocês estão no pancadão, uma atrás da outra, se organizando, aprendendo a estudar de maneira diferente. Volto a falar, grandes mestres, que em hipótese nenhuma essa condição ela substitui a escola. Não, jamais irá substituir. Isso daqui é apenas uma ferramenta de suporte nessa situação que nós estamos passando, beleza? E claro, a gente tem que utilizar os meios pelos quais nós estamos presentes. Quinto ano, ontem inclusive, nós começamos a conversar sobre problemas urbanos. E aí eu fui para casa refletindo, pensando e falei, caraca, velho, quantas coisas interessantes aquela molecadinha colocou para mim. Isso eu achei tão interessante porque vocês começaram a refletir e nos próprios comentários vocês fizeram com que eu viesse abrir também meu horizonte. E isso acaba sendo muito interessante. Discutimos sobre o trânsito, discutimos sobre a poluição, discutimos sobre a segregação, sobre as desigualdades que, infelizmente, ocorrem no Brasil. E aí, lembra que eu até comentei o quão importante é a gente criar uma condição de empatia para com o outro. Afinal, a gente só consegue ser forte se a gente ajudar um outro. Então, todos os problemas urbanos que decorrem dessa estrutura brasileira, desse contexto histórico brasileiro, infelizmente, é um processo que está aí. Mas isso também não quer dizer que vocês vão desconsiderar, tornar multiplicadores. Lembro também que no final da aula eu pedi para vocês elaborarem duas perguntas e colocar no mural. E olha, de verdade, vocês foram excepcionais. Porque eu comecei a ver as perguntas, as respostas, e eu falei, meu Deus. E aí eu selecionei algumas. Pois é, eu fiz a seleção de algumas exatamente para construir a aula de hoje e ver qual é a impressão de vocês. Professores também compartilharam, e isso eu achei muito interessante. Mas antes de nós começarmos a realizar a nossa correção da atividade de ontem, vamos pensar assim? Vamos para a chamada. Vou olhar aqui agora, ó. Quem está aqui na chamada agora, ó? Daniel, Lucas, Tiago, Giovana, Amanda, Ana Luísa, Bruno, Gustavo, Jennifer, Nicole, show de bola. Professores e professoras, não esqueçam também de colocar o nome na chamada. Vamos lá? Galera, muita atenção aqui no Pro Rodrigo. Vamos criar um ambiente de sala de aula. Vamos imaginar que agora você que está sentado aí, olha para mim. João, olha para mim. Olhou, João? Isso, a gente está na sala de aula. E agora o Pro vai sacar a atividade. Olha só as atividades de vocês. Elas estão aqui. Calma. Muitos devem estar pensando, professor, cadê a minha atividade? Gente, o professor recebeu mais de 4.000 atividades. 4.000 atividades, se eu fosse colocar todas as atividades, gente, aí o que eu fiz? Olhei todas? Claro que não, também não deu, mas fui olhando geral, e aí eu peguei as atividades que acabam se completando, entendeu? Inclusive, pode ter certeza que você está representado aqui em cima dessas respostas. E foram respostas para a gente exatamente criar essa condição de discussão. Se alguém identificar a resposta aqui, já coloca, foi eu, professor. Tudo bem? Vamos para a primeira questão aqui. A primeira questão é de uma professora. Ó. Professor Rodrigo, sou a professora Rafaela da Escola Estadual Lourdes Faria de Camargo. Vou compartilhar as respostas dos meus alunos. Eu achei isso muito interessante porque a professora, ela compartilhou tudo aquilo que os alunos dela escreveram. Então, ela fez um compilado e juntou o material. E aí o Pro ele vai fazer a leitura. Olha só. Na primeira pergunta, se as pessoas, se muitas pessoas no mesmo lugar podem gerar problemas urbanos, a Larissa de Oliveira Lima, ela coloca, sim, pois podem gerar trânsito e poluição. E aí, ela responde também, o Gabriel Edson, sim, pelo aumento do lixo das pessoas que não respeitam e jogam na rua, nos bueiros, muito lixo ao ar livre, a falta de saneamento básico. Olha que interessante. Então, os estudantes da professora escreveram, ela fez esse compilado e colocou. Está interessantíssimo. Mas eu vou trazer para vocês essa daqui, que é muito interessante. A professora Letícia, olha só, ela apontou, sem dúvidas, uma população numerosa aumenta o consumo, tanto do transporte, da indústria alimentícia, dos comércios em geral.
Por isso, é extremamente necessária consciência para que esse consumo automático, devido à numerosidade da população, seja controlado e assim diminua os problemas urbanos. Olha que interessante. Olha o quão importante a professora Letícia colocou. Vocês têm noção? Olha a referência. Estou olhando aqui no comentário, agora vocês estão arraso, show de bola. A professora Letícia virou e falou, nós precisamos de consciência para diminuir a produção. Professora Letícia, isso. E ela coloca assim, quanto mais consciência todo mundo tiver, você não vai consumir com pavor. É isso que ela falou. Porque por muitas vezes a gente compra por comprar, a gente vai e compra. Ah, meu celular tá bom, mas eu quero comprar no outro. Ah, meu tênis tá bom, mas eu quero comprar o outro. Ou seja, consciência. Então, professora Letícia, muito interessante. Repara, eu também trouxe uma outra resposta aqui, extremamente importante. Só que eu fiquei triste, porque a pessoa não se identificou. Mas é uma resposta tão legal e seria legal identificar. Ela colocou assim, quantidade de pessoas no mesmo lugar não é o único ponto que determina problemas urbanos. É muito importante ter organização desde o crescimento da cidade, como o trânsito, aplicação de leis, colaboração das pessoas, respeito com as pessoas e ambiente. Galera, o oráculo colocou a imagem, é aqui que eu estou lendo, para quem está procurando, tudo bem? Eu estou aqui nesta parte. Beleza, grandes mestres? Olha só que interessante. Ela me apontou uma outra reflexão, ela ou ele, eu não sei. Muitas pessoas podem sim gerar problemas urbanos, mas não só. Olha que interessante, eu posso ter muitas pessoas no mesmo lugar, só que se este lugar tiver muitas pessoas e este lugar tiver organização, vocês reparem, se tiver organização, você vai ter um crescimento da cidade organizado, você vai ter um trânsito, você vai ter uma aplicação de leis. Ela provocou, hein? Obrigado. Aliás, vocês acham que as leis são importantes para a organização urbana? Vocês acham que sim ou que não? Deixa eu ver aqui o comentário. O que vocês acham, galera? As leis são importantes para a organização urbana? Sim, isso. Você já pensou, se o homem não tivesse lei, um mataria o outro? Um mataria o outro. Porque o homem, na sua essência selvagem, ele mata o outro, então ele precisa da lei para se organizar. O grande problema é que as leis não são aplicadas. Ou, infelizmente, são aplicadas para aqueles que estão segregados do espaço, e vocês já sabem disso. Vamos ler agora aqui as respostas de caderno, beleza? Deixa eu contar um segredo. Amores, é o seguinte. Quando você for compartilhar a atividade, tenta dar uma moral na caligrafia. A letra não precisa de ser bonita, mas tem que ser legível. Porque a galera me mandou lá umas folhas, gente, eu não consegui entender. Sério? Fazer um negócio bonitinho. Então, aqui não, olha que bonitinho. Vamos lá. Vou pegar aqui da Escola Estadual José Maria Reis, o Natan Augusto Damascena Ferreira. Muitas pessoas na mesma cidade... Olha, ele coloca o seguinte, sim, muitas pessoas na mesma cidade podem gerar problemas urbanos, ainda mais nesse tempo de pandemia, do coronavírus. Pode gerar trânsito, lixo urbano e a falta de saneamento. Vamos imaginar assim. Eu consegui compreender, vamos fazer a correção. Olha que interessante. Natan, nesse tempo de pandemia, muitas pessoas elas estão ficando mais em casa, não estão? Então, talvez o trânsito, nesse momento, pode diminuir. Só que você está utilizando uma referência muito pontual. Eu acho que a gente não vai ter outra situação igual essa. Eu torço para que não tenha. Quando tudo voltar ao normal, as pessoas vão voltar à rua. E aí os problemas vão acontecer. Tudo bem? Então, é só essa referência aqui. Vou ler aqui, Muitas pessoas na minha cidade podem gerar problemas. Sim, porque muitas pessoas na cidade podem gerar trânsito, pode causar acidente, pode matar, pode gerar guerra, destruição e doenças. Meu Deus, quantas coisas. Olha que interessante. Deixa eu pro aqui apagar, bonitinho. O oráculo pediu para eu apagar. Desculpa, oráculo. E eu vou indicar, o oráculo ele falou, professor Rodrigo, indica para eles. Vocês querem conhecer o oráculo? Vou contar depois para você como ele é. Então, galerinha, o seguinte, esta mensagem ela é extremamente importante. Muitas pessoas podem gerar problemas. Agora, eu quero que vocês reparem, nós estamos aqui discutindo problemas urbanos e vocês montaram de maneira linda as respostas. Cara, vocês estão um estouro. Professoras, vocês têm noção a criançada que vocês têm em casa? Olha isso, eles estão sintetizando, eles estão construindo, eles estão respondendo. Uma salva de palmas para todos vocês. Aliás,
Para vocês, professores, porque, cara, se essa molecada tá mandando ver é por causa de vocês. Vocês arrebentam, mandaram ver. Então, parabéns, ok? Aí eu tive uma organização melhor. Eu tive um grande mestre que ele apontou aqui, ó, em tabela. Lembra da tabela que o professor pediu na outra aula? Setor secundário, primário, terciário, fazer relação com os problemas urbanos? Aí teve um que compartilhou a tabela, tá aqui bonitinho a tabela. Lembrando, amores, organização também leva ao aprendizado. Por que eu estou falando isso? Algumas atividades que o Proviu estava feito de qualquer jeito. Gente, você é aquilo que você compartilha. Se você compartilhar uma atividade feia, você tem noção que são todos os estudantes do estado de São Paulo vendo a sua atividade feia? Não é. Você não está compartilhando só para o Pro Rodrigo, você está compartilhando para todo mundo. Inclusive, quem entrou no nosso mural viu a atividade dos outros colegas, não foi? Então, a gente tem que ter essa organização. Você já pensou se o professor Rodrigo não organizasse a apresentação dele? Ou os outros professores? Imagina que zona ia ficar? Então, a gente tem que ter essa referência. Beleza? Vocês são lindos demais. Vamos agora. Eita, é agora, hein? Vamos começar. Ontem, vocês começaram a falar problemas no espaço rural. Vocês lembram? Foi até curioso que a galera ficava assim, desmatamento, queimado, desmatamento, um monte de... Aí eu falava, calma, que esse é um tema da aula de amanhã, ontem. Vocês lembram? Vocês já começaram. E agora, é o que eu sempre falo, a gente aprende de maneira assim, ó, vai separando e vai relacionando, vai separando e vai relacionando. E aí, cheguei aos problemas do espaço rural. Caraca, setores da economia, recurso, poluição, espaço urbano, problemas do espaço urbano e agora problemas do espaço rural. Vocês têm noção? Para quem está organizando o caderno, deve estar com o conteúdo assim, ó, bombando. O professor trouxe alguns post-its. Normalmente, a galera quando... Quem é do espaço rural já sabe. Gente, meu papo agora não é nem com vocês, que vocês já sabem do rolê, vocês conhecem. Vocês já sabem. Conversar aqui com a galera da grande cidade. Tem muitos na grande cidade que quando falam em espaço rural, sabe qual é a imagem que vem? Essa daqui, ó. Oráculo, coloca para a tela para a galera ver, ó. É essa imagem que vem. Falou em espaço rural, o pessoal pensa nisso. Passarinho, o trator, a árvore. Será que é só isso? Quem mora na zona rural, coloca no comentário se a zona rural é só isso. Coloca, porque tem uma galera que mora na cidade, é sério, amores. Eles acham que o espaço rural é só Chico Bento. Só. Eles acham assim, mas todo mundo no espaço rural só faz agricultura. Quem mora na zona rural, fala como que é, coloca no comentário. Olha só, ó, não é isso não, professor. Não é isso, é bem diferente. Tá vendo o pessoal da cidade, vocês achando? Galera, é aqui, é espaço urbano, espaço rural, vamos no rolê. Eu, por exemplo, gostaria muito de morar na zona rural, mas não tenho essa oportunidade. Vamos lá pro rolê? Amores, problemas no espaço rural. Vou apagar aqui para ficar bonitinho para vocês. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 post-its. Coloquem no chat um problema do espaço rural, valendo, vai. O primeiro que eu colocar, eu coloco. O primeiro. Vamos lá. Deixa eu ver. Desmatamento. Mas vocês gostam do desmatamento, né? Desmatamento. Eu achei que ia dar tudo, mas enfim. Desmatamento. Vamos ver outro problema. Queimada. Não, eu não quero queimada. Eu quero que vocês pensem em outros problemas. Porque queimada todo mundo coloca, é fácil. Vocês estão no 5º ano já. Queimada, queimada. Outro. Vamos ver. Eu quero um bom. Bom. Fogo. Fogo e queimada é a mesma coisa, amores. Não dá. Poluição do ar. Não. Agrotóxico. Proa. Sabia. Deixa eu ver quem falou aqui para dar moral. Fernanda. Show. Agrotóxicos. Show. Vamos lá, mais um. Seca. A seca. E aí é uma situação muito complicada. Olha só. Porque a seca pode ser causada por ordem natural, na natureza mesmo, tranquilo, período de seca. Mas, infelizmente, nos últimos anos, quem vem causando a seca é o homem, principalmente devido ao desmatamento, devido às queimadas que vem alterando o clima. Sabe por quê? Presta atenção.
Porque o homem quer produzir muito mais do que a natureza dá conta. Sabe por quê? Porque ele quer consumir. Olha como olha como os problemas do espaço urbano envolvem diretamente os problemas do espaço rural. Dá para desconectar? Não, não dá. Então, vamos colocar aqui seca. Vocês são bons demais. Quinto ano, vocês repararam que quem constrói a aula são vocês? É, são vocês. Eu dou um tema e vocês começam a construir, rapaz. Se vocês não colocassem nos comentários, não ia ter aula. Vocês são bons demais. Deixa eu ver aqui, mais um. Saneamento. O saneamento, ele é um problema também no espaço rural e, aliás, é um problema seríssimo. Rede de esgoto, acesso à água potável é bem difícil, mas ele é mais evidente no espaço urbano. Enchente. No espaço rural não sofre muito com enchente, não. Nesse ponto. Galera do espaço rural, vocês sofrem com enchentes? Eu não sei, vocês sofrem. Coloca aí, para quem mora na zona rural, se tem enchente, porque, velho, quem mora em São Paulo, vocês já sabem, né? Chegou a enchente. Deixa eu ver aqui. Ó, a galera falou que não. A galera da zona rural falou, não, não tem enchente. Sabe por que não tem enchente? Porque eles não são pavimentados, não tem asfalto. Então, do jeito que a água cai, ela infiltra no solo. A gente não. A gente cimentou tudo, cai, não infiltra, enchente. Então, zona rural, show. Deixa eu ver outro problema aqui. Mosquito. Mosquito, bicho de flores. E aí é legal que isso aqui provavelmente é muito identitário deles, né? Mosquito, bicho das flores. O que é o bicho das flores? Eu não sei, amores. Vocês podem colocar, deixa eu ver aqui, mais um. Poluição do solo. Poluição do solo. Boa! Poluição do... Olha o professor colocando aqui. Letra bastão para todo mundo aqui, para todo mundo participar. Poluição do solo. Poluição do solo muito gerada pelo agrotóxico. Beleza? E por fim não, temos outros, mais um, deixa eu ver aqui. Erosão. Nossa, quem escreveu erosão foi a Fabiane. Fabiane, erosão. Erosão, eu nem sei o que significa erosão. Vocês sabem o que significa? Brincadeira, era só para assustar vocês. Fabiane, parabéns. Erosão, basicamente, amores, é um desgaste do solo. Beleza? Então, por exemplo, o que seria erosão? Fabiane, obrigado por ter comentado isso. A erosão é um dos problemas seríssimos do espaço agrícola. A erosão, ela constitui da seguinte maneira. Imagina que você tem uma árvore. Tudo bem, amores? Então, o professor Rodrigo agora é uma árvore. Aí a galera vem e desmata a árvore. Desmatou, cortou a árvore. Naquele lugar não tem mais a árvore, está o solo, sem proteção nenhuma. Aí vem a chuva e chove. O que vai acontecer com aquele solo? A chuva vai arrastar aquele solo. E aí vai arrastar matéria orgânica, vai arrastar vegetação. E normalmente esse solo ele vai se depositar, ou seja, ele vai acumular num rio. Vai gerar soreamento. Boa, Fabiane. Boa colocação. A erosão é um dos problemas do espaço rural. Sabe por que não tem erosão no espaço urbano? Porque nós já geramos a erosão no espaço urbano. Beleza? Então, muito bem. Vocês colocaram várias coisas aqui. Desmatamento, agrotóxico, seca, poluição do solo, erosão. Nos problemas urbanos, vocês colocaram violência, segregação, saneamento. Reparem que problemas existem em todos os lugares. Mas eu quero que, já que vocês levantaram, e agora o professor vai conversar com vocês, a gente vai compartilhar isso. Nós estamos num processo de reaprendizado. Tudo que a gente aprendeu nesta pandemia está nos reorganizando. E por muitas vezes nós não sabemos nos portar nas redes, na internet. Não sabemos. Lembra que o professor começou a aula já falando que tudo que você compartilha você é responsável? Pois é, esse é um processo normal, nós estamos aprendendo. Vocês lembram nos comentários, quando vocês ficavam só colocando oi, tchau, vocês já estão melhorando, vocês não estão colocando mais isso. Isso é aprendizado. No entanto, o professor vai pegar a orelha agora de cada um, vai puxar. Por quê? Lá no mural do Padlet, que o professor compartilhou com vocês, vocês foram incríveis, vocês colocaram muitos materiais. Mas o que vocês colocaram de oi naquilo não está escrito. Eu estava procurando materiais, aí o que eu via? Oi. Eu adoro o oi. O oi é importante, o oi aproxima, o tchau também, isso faz parte de um processo de educação.
Mas, gente, lá é para compartilhar atividades, tá bom? Mais uma vez, vocês foram incríveis, incríveis, compartilharam os materiais. Mas oi e tchau, oi e tchau, oi, 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 oi e tchau. Não dá, tudo bem? Então a gente está aprendendo. E aí o professor vai fazer essa alerta aqui, ó. Vamos abrir agora um parênteses aqui na nossa aula. O professor ele fez questão agora de conversar, principalmente com os responsáveis, os professores e as professoras, aproveitando a nossa... pedindo licença para entrar na casa de vocês e conversando aqui. O que acontece? Nós estamos construindo um processo de aprendizado totalmente diferente, vocês sabem disso. O professor já discutiu, olha quanto assunto o professor Rodrigo já discutiu. E aí, hoje, eu quero conversar com vocês, principalmente responsáveis. A internet está aí, é uma realidade. O mundo informacional é uma realidade. Provavelmente, por muitas vezes, você vê o pequeno colado aí 24 horas na frente de uma tela. É a realidade. E cabe a nós orientá-los. Não cabe a nós proibir, porque isso é deles, né? Às vezes a gente fala, porque na minha época não tinha isso. Mas provavelmente os seus pais falavam, porque na minha época... A gente tem esse discurso saudosista. Criançada, meu papo é com os professores, com as professoras e com os responsáveis agora. Fica tranquilo, vai preencher daí no caderno já o rolê, tá bom? E se colocou aí no Padlet, entra lá agora e tira. E aí o que acontece? Nós, por muitas vezes, esquece, deixa. E a internet é um ambiente muito importante, muito interessante, mas também muito perigoso. E a gente tem que trabalhar isso. É uma responsabilidade. É o que eu falo de cidadania digital. A gente tem que começar a conversar com a criança que, se você é educada no mundo real, se você pede licença no mundo real, se você pede por favor no mundo real, por que você não faz isso no mundo virtual? Tem um episódio que é do Pateta, que ele está andando. Só que quando ele entra dentro do carro, ele se transforma. Aí ele sai do carro e ele fica tranquilo. Ele entra dentro do carro e ele se transforma. É quase que a internet. No mundo real, a criançada tá lá, bonitinha, educada, eu amo você. Chega na internet, massacra. E a gente tem que começar a cuidar disso, pois nós somos responsáveis por aquilo que a gente compartilha, tá bom? Mais uma vez, vocês foram incríveis, molecada. Não, molecada é aqui eu converso com os pais. Molecada, vocês foram incríveis, sério. Só material de primeira, a única coisa que o professor está puxando a orelha é o oi, 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 oi. Então isso é muito importante. Não, Ana Júlia, não precisa de pedir desculpa, fica tranquila. Sério mesmo, não precisa. Tá tudo certo. Ana, é uma troca de ideia, a gente está aprendendo junto. Ó, hashtag I love you, Ana. Tá tudo certo. Não é para pedir desculpa. E isso é importante para nós ajudar. Inclusive, professores, professoras, a gente tem que levar esse assunto para dentro da escola, ainda mais se tratar de 5º ano, não é? Gente, 5º ano? Rapaz, vocês têm noção que vocês estão indo para o 6º ano já? Caraca, 6º ano, vocês estão saindo do Fundamental indo para o Fundamental 2. Cara, vocês já são muito tops. Responsabilidade. Olha só. Então, vamos lá. Nós temos que analisar isso daqui. Principalmente porque atrás de uma publicação existe uma pessoa. Pensa nisso. A gente quer fazer um meme de alguém e a gente não pensa que tem uma pessoa por trás disso. Então, vamos lá. Vamos combinar agora aqui uma organização para as publicações das atividades do professor Rodrigo? Vamos lá, gente? Primeiro lugar, colocar o nome. Então, toda publicação que vocês forem realizar no mural, vocês já têm um acesso, colocar o nome. Depois, colocar o nome da escola, da cidade e do professor ou professora. Identificar o nome da atividade. Quando o professor fala identificar o nome da atividade, é você colocar atividade dos problemas do espaço urbano, identificou, ou problemas do espaço rural, porque você começa a organizar. Lembra do portfólio, ir separando? Então você identifica. Publicar apenas a atividade, tá bom? Ah, professora, eu não posso publicar um oi? Não, não pode. Não pode, vocês vão ficar bravos, o professor está dando... Não é para publicar. Criança, nesse exato momento, precisa de limite. Por mais que vocês já estejam indo para o 6º ano, não. Organização, você é aquilo que você compartilha. Você é responsável por aquilo que compartilha. Colocou na internet, perdeu. Aliás, pais irresponsáveis, familiares, tio, responsáveis, olha a palavra, eu vou publicar, ou seja, você tornou aquilo público. E o que você coloca na internet não se apaga nunca mais. Então, esse mesmo recado que eu estou passando, se alguém acessar daqui 20 anos, vai estar lá bonitinho. Beleza? Então, vamos lá. Dados os recados, vocês já sabem o caminho. Esse é o mesmo caminho que o Pro passou na outra aula.
Então, acessa o QR Code, digita gg.gg/5 anos pro Rodrigo, beleza? Ó, gente, vou falar aqui. Vocês estão pedindo desculpa? Não precisa, gente. O professor... isso corta o coração, né? Eu não estou dando bronca. Não estou, gente, mesmo. É apenas uma orientação. Sabe por quê? Eu estou me preocupando com vocês. Ó, criançada, agora é a nossa conversa. Você já pensou se de repente você compartilha qualquer coisa? Sei lá, você compartilhou. A internet tem muitas pessoas que são más, ruins. Aí ela pega uma foto sua e faz uma maldade. Aí você fala, nossa, pois é. É só isso. É uma preocupação que eu tenho com vocês. Tudo bem? Tudo bem? Beleza? Ah, professor, mas eu só publiquei aquilo, achei que não ia dar nada. Na dúvida, pergunta para o responsável, tá bom? Responsável, posso publicar? Não tenha. Eles são as pessoas mais seguras que estão ao seu lado agora. Então não precisa de pedir desculpa. Então vamos acessar esse material e o que vocês vão fazer hoje? Amorecos, opa, é aqui, ó. Volta aí. Vocês vão apontar problemas no espaço rural. Eu quero de vocês. Aí vocês podem desenhar, podem escrever. Eu vou colocar um desafio. Me veio agora na cabeça, agora. Olha só, é igual sala de aula. As professoras sabem, na hora cria. Tá, vem. Amores, sabe o que vocês poderiam fazer? E aí, os melhores eu vou trazer na próxima aula. Vocês poderiam fazer um rap, um funk, um pagode dos problemas do espaço rural. Já pensou, cara? Meu, e se for um funk estouro, eu trago aqui. Com todo o respeito do mundo. Se tiver um versinho dos problemas do espaço urbano, uns versos dos problemas do espaço rural, o Pro vai trazer aqui. Eu vou tentar até rimar. É isso. Vem agora. Escrever um versinho, porque a gente tem vários artistas aqui, eu tenho certeza. E aí, coloca o nome da professora para eu dar essa moral. Coloca. Então, a partir de agora, esquece. Atividade nova, o negócio, eu vou até apagar tudo. Oráculo, fazer o quê, né? O Oráculo, ele até brigou comigo agora. Não, professor Rodrigo, não. Porque é isso. A gente vai criando, né? A gente tem que se adaptando. Então, grandes mestres, é o seguinte, vocês vão pegar, presta atenção. Vocês vão montar, olha que top. Vocês vão montar um versão dos problemas rurais e dos problemas urbanos. Para isso, quero que vocês tragam segregação, problema de saneamento básico, problema de poluição. E ó, de boa, hein? Constrói, vocês colocam no mural compartilhado, lembrando que você é responsável por aquilo que tu compartilha. Fechou? Eu quero ver. Os melhores eu vou trazer na próxima aula. Olha, ó, show de bola, ó. Beleza, ó. Ó, o pessoal tá falando para eu... Ó, falando, toma, Oráculo. Você falou, toma, Oráculo. Eu não tô brigando com o Oráculo, gente. Vocês acham que eu tô brigando com o Oráculo? Eu não tô, não. Pessoal, vocês estão... Vamos lá, galera. Publicando todo esse material aqui, não esqueçam. E vou contar um segredo para vocês. Em 30 segundos o Oráculo vai aparecer aqui. 30 segundos. 30 segundos ele aparece. Tudo bem? Professores, alguns professores me perguntaram no mural ontem, professor, como eu faço isso? Vou explicar aqui para vocês, beleza? Criançada, enquanto isso, vai elaborando os versos, tudo bem? Tem um site, eu nem sei se eu posso falar desse site, mas o nome do site está lá no mural que eu compartilhei, vocês sabem, tudo bem, amor? Vocês entendem? Vocês entram lá e põem criar um novo mural. Na hora que você apontar criar um novo mural, a própria criação já vai gerar um link. Esse link você manda para a molecada. Só isso. Viu? Menos é mais. E esse lance de compartilhar atividades é muito legal porque todo mundo acaba tomando a dinâmica de todos. Então, ó, na moral, é uma atividade bem interessante. E, ó, eu quero no mínimo 4 versos. Não me venham com versinho zoado, não. Deixa eu finalizar a aula aqui, fazer a chamada. É claro, o Oráculo já me avisou que falta 1 minuto. Então vamos lá, um grande abraço para a Marcela, para o Yuri, para o Jefferson, para a Kemelin, para o Davi, para o João, para o Eduardo. Velho, vocês são um sucesso. Lembrem-se, juntos, sempre seremos mais fortes. Não tem erro, no final tudo dá certo. Muito, muito obrigado. E qual a informação mais importante? Discutimos hoje os problemas urbanos, os problemas rurais e, ao fim de tudo isso, eu quero escutar esse verso. Pode até gravar e publicar nas redes, porque uma música, a arte, tem capacidade de engajar. E vocês são responsáveis por multiplicar essa informação para aqueles que não tenham acesso. Vocês sabem disso.
Infelizmente, muitas crianças não têm acesso nem à TV nem à internet. Então você dá um jeito de multiplicar isso. Nós somos fortes só porque todo o coletivo tem que ser forte. E se necessário for, use máscara. Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau, galera! Estudar é para todos. TV Educação e Centro de Mídias da Educação de São Paulo. Juntos pela educação.